Em 12 meses, quase 8 milhões de brasileiros foram vítimas de golpe, como a clonagem, por exemplo, do cartão de crédito. O número foi estimado em um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, que liberou um monitoramento gratuito de CPF por 30 dias. Exatamente sobre isso que eu vou conversar agora com o Flávio Borges, que é superintendente de finanças do SPC Brasil. Flávio, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Rapaz, é um número assustador. Como é que essas pessoas conseguem todos esses dados para criar ou fazer um clone dos nossos cartões? De diversas formas, né? A chave da fraude, nesse caso, é o roubo de identidade ou a clonagem do cartão. A clonagem do cartão ela é feita principalmente por meio de lojas virtuais, né? Das transações que são feitas na internet, mas também há formas de se clonar cartão de crédito fisicamente. É um mal que aflige principalmente pessoas das classes A e B, né, porque naturalmente essas pessoas têm mais acesso aos limites de crédito, né, e ao uso desses cartões para realização de compras diversas. Né, mas a gente vê outras maneiras. Né, a pessoa, quando ela tem a identidade clonada, quando o fraudador tem acesso aos documentos, seja documentos falsificados ou apenas simplesmente os dados desses documentos, eles fazem compras, eles contraem créditos, eles fazem cartões de crédito, eles assinam contratos, ou seja, os fraudadores atuam de diversas maneiras para se beneficiar da posse dessa identidade, realizar compras e muitas vezes até negativar o nome dessas pessoas que são vítimas. Esse é um problema grave, porque a pessoa só fica sabendo da utilização desses clones quando o nome dela já foi para o SPC e ela recebe a cartinha em casa dizendo que o nome dela está incluído nessa lista, né? Na maioria das vezes, sim. E é por isso que o SPC oferece serviços para prevenção de fraudes, ou pelo menos para que essa pessoa saiba que foi clonada muito antes de uma eventual cartinha, né, do aviso de negativação chegar à sua residência. Essas soluções antifraude, basicamente, elas funcionam assim. A pessoa ela recebe um SMS ou um e-mail toda vez que o seu CPF é consultado ou quando ele é negativado pelo Bureau de Crédito. Né? Então, se alguém usa o seu CPF, o seu RG, para contrair o crédito, nesse momento da tentativa de contração de crédito, o CPF é consultado e aí o dono real do CPF recebe um e-mail, um SMS com aquela informação: olha, seu CPF está sendo consultado agora. Se você não é o autor daquela compra, se não é você quem está tentando aprovar aquele crédito, é porque provavelmente você está sendo fraudado. E aí você pode atuar rapidamente para que esse mal seja estancado nesse momento, né? Olha, eu não fui vítima, felizmente, mas eu vi amigos, e inclusive um ex-ministro, que a gente estava num evento e ele foi vítima naquele momento de uma fraude como essa, e foi exatamente dessa forma que ele ficou sabendo, que um SMS que veio no celular dele, veja só, uma autoridade, né? Então, parece que esses bandidos, eles não sabem com quem estão mexendo e mexem com qualquer pessoa, né? Mexe com qualquer pessoa e provavelmente a autoridade, sendo bem remunerada, né, a posse da identidade dessa autoridade, ela permite a obtenção de um limite alto de crédito, né, da compra de um produto caro. E é por isso que a pessoa ela tem que estar atenta e não só utilizando essas ferramentas, né, o exemplo do SPC Avisa, né, que é esse serviço de alertas, mas também quando a pessoa sabe que ela foi roubada, num evento, num passeio externo, ela teve a sua carteira roubada, ela deve procurar imediatamente o serviço de SPC da sua cidade para relatar esse roubo. Então ela leva lá o boletim de ocorrência e fala: olha, eu fui roubada. Nesse momento, vai ser feito um cadastro no CPF dela. Para quê? Para que quando algum banco ou algum estabelecimento comercial faça uma consulta, a informação de que houve um roubo de identidade apareça ali. E se o lojista ou o banco faz a consulta e vê que tem uma informação de roubo de identidade, ele vai ser mais criterioso na análise desses documentos e na verificação da presença dessa pessoa. Porque
há ali uma chance maior de que aquela pessoa que esteja apresentando a identidade não seja ela mesma, seja um fraudador. Flávio, você deu um detalhe, você levantou um detalhe bastante interessante, porque o que a gente observa muito, ainda ontem a gente mostrou aqui um assalto que houve numa avenida de São Paulo, uma abordagem, um arrastão, e a polícia estava atrás da vítima para que ela pudesse fazer o boletim de ocorrência, ou seja, muita gente não vai à delegacia depois de ser roubado, ser furtado, né? E isso é um problema grave, né? Isso é um problema grave e é interessante porque 40% desses avisos de perda de documentos, eles acontecem entre janeiro e março. O que é isso? É o carnaval, né? Então as pessoas saem para festejar e também estão de férias, né? Estão viajando e acabam estando mais sujeitas à perda da identidade, né? Dos cartões de crédito, dos seus documentos, né? CNH, os documentos de modo geral. E a pessoa se engana quando pensa que ela deve apenas solicitar a segunda via. Né? Um fraudador de posse dos seus documentos, ele pode fazer um estrago muito grande. E aí a gente perguntou na nossa pesquisa também, quais são as consequências, né? O que mais te incomoda quando você é vítima de fraude? E 32% dos entrevistados disseram que é justamente a burocracia. É você ter que correr atrás de banco, de varejista, pedir para analisar contrato, para ver se o contrato foi assinado por você mesmo ou se foi pelo fraudador, lidar com a reversão desses compromissos financeiros que são feitos pelo fraudador no nome da vítima. Né? E os entrevistados mencionam também as compras indevidas, né? Que foi o caso da autoridade que você citou, ou a própria negativação. Né? 24% dos fraudados citaram a negativação do CPF como um transtorno enfrentado aí por ocasião de uma fraude. Flávio, agora a gente falou exatamente dessa burla usando documentos falsos ou documentos verdadeiros, né? No caso, fazendo a troca ali da foto, que eles são muito hábeis nisso, né? Mas vamos falar do cartão de crédito, que muitas empresas, muitos comércios não pedem nenhum tipo de documento. Você vai lá, apresenta o cartão de crédito, põe a senha e acabou. Foi-se, né? E eles estão usando muito essa prática também. Como é que a pessoa deve reagir a isso? O que ela deve fazer sabendo que houve uma compra irregular ou ilegal no seu cartão de crédito? Ela deve reclamar imediatamente. Na verdade, o primeiro procedimento é entrar em contato com a operadora do cartão de crédito para bloquear aquele plástico, né? Para bloquear o cartão e solicitar a emissão de um novo. Esse é o primeiro passo porque ele estanca o mal, né? A pessoa para de ser vítima de novas compras indevidas. O segundo passo é procurar, caso necessário, né, esses estabelecimentos comerciais para verificar as transações. Agora, normalmente, o próprio banco já realiza esses estornos na conta e o banco faz o acerto com o varejista. É importante lembrar que no caso do varejo online, o banco não garante a compra. Então, se a compra é feita indevidamente, a responsabilidade é do lojista. Isso facilita muito o processo para o consumidor, porque isso permite ao banco que o banco estorne ao consumidor os valores debitados indevidamente e que depois esse varejista online arque com as consequências. E é por isso que os varejistas online hoje têm uma preocupação muito grande de checagem de identidade. Quem compra online sabe, né, que tem que preencher o endereço, tem que preencher o telefone, os dados pessoais, e através desse preenchimento de dados é que os varejistas digitais fazem essa verificação. Né? Não basta só o número do cartão, ele tem que também fazer verificação de endereço, de telefone, e em breve haverá verificações biométricas também, ou por meio de certificação digital nesses ambientes virtuais, para garantir que aquela pessoa que está ali fazendo a compra é ela mesma e não fraudador. Uma garantia lá, como você acabou de dizer, né, para o comércio virtual, afinal de contas o prejuízo vai ficar com o comerciante, né, e também para quem está realizando a sua compra de forma legal. Há também um outro item, alguns cartões de crédito têm esse aplicativo de você poder baixar um número ali virtual para ser utilizado apenas naquela compra, né? Isso também é uma boa saída, né? É uma excelente saída porque isso limita a possibilidade do fraudador clonar um cartão e depois utilizar numa loja física, por exemplo. Né? E caso ele clone aquele cartão, o cancelamento daquele cartão não implica no cancelamento do cartão principal.
Então, isso não só traz segurança, mas traz comodidade também para o consumidor no caso de uma clonagem. É um bom recurso a ser utilizado que, infelizmente, nem todos os cartões oferecem. Está falando de um número de 8 milhões de brasileiros que foram atingidos por esse golpe. Óbvio que é um número pequeno nesse universo de quantidade de cartões de crédito. Muita gente tem 2, tem 3, né? Depende da utilização que ele necessita. Mas a pessoa precisa ter medo realmente de usar o cartão de crédito, o cartão de débito, ou ainda é uma compra segura? Ainda é uma compra segura e está cada vez mais segura, né? À medida que tanto os sites, os e-commerces, adotam esses dispositivos de checagem de identidade, quanto eles ficam, os operadores, né, os emissores de cartão de crédito, ficam mais ágeis aí na verificação dessas transações suspeitas, né? O cartão de crédito é uma ferramenta extremamente prática, que ela existe, dentre outros motivos, porque é mais seguro carregar no cartão do que carregar grandes volumes de dinheiro na mão, né? Então, quando a gente coloca na balança o benefício de se comprar um cartão, a segurança de se comprar online, ela compensa, né, se comparado a esses episódios de fraude. E a pessoa pode sempre também tomar medidas adicionais. Então, a contratação, né, de serviços como esse que a gente citou anteriormente, o SPC Avisa, ou a contratação de seguros vendidos pelos cartões de crédito, né, e a atenção à utilização de plásticos virtuais, dentre outras medidas, elas podem mitigar esse risco, fazendo com que a chance da pessoa ser vítima de fraude ela se torne cada vez mais remota. Só para a gente encerrar, hoje é um dia em que muitas pessoas fazem compras online, principalmente hoje, Black Friday, né? Muita gente vai exatamente porque a maioria das promoções está exatamente na rede. O que as pessoas devem tomar atenção? Porque muitas ficam preocupadas em deixar todos aqueles dados, aquele número de segurança que tem na frente ou atrás, depende do cartão de crédito, né? O que as pessoas devem levar em consideração na hora de fazer sua compra virtual? Bom, a primeira coisa é a pessoa se certificar de que a rede onde ela está conectada é uma rede segura. Quando a pessoa coloca seus dados de cartão de crédito, é importante que ela evite utilizar redes públicas, né, de restaurantes, de aeroportos e assim por diante. O segundo ponto é tentar comprar de sites confiáveis, de grandes varejistas, ou então checar a idoneidade desses sites por meio de provedores, né, de serviços de reclamação, de avaliação de fornecedores que existem na internet. E o terceiro é, de novo, né, tomar as precauções que a gente já mencionou, né, de zelar pelo cartão de crédito, se possível usar um cartão virtual, para evitar que o dano causado por um eventual roubo de informação ele seja maximizado, né, seja potencializado aí por essa falta de precaução. Então, se a pessoa usa um cartão virtual num fornecedor idôneo, numa rede privada, num computador devidamente atualizado, com antivírus, ela reduz muito as chances de uma eventual fraude. Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, nos esclarecer esse problema gravíssimo. 8 milhões de brasileiros já foram atingidos por clonagem dos seus cartões de crédito, o que traz aí muitos prejuízos, não só para o proprietário do cartão, mas também para as instituições de crédito e também para o comerciante, que acaba sendo bastante lesado por conta desses estornos que são feitos na sua conta em virtude do não pagamento.